Fato em Foco, com o bispo diocesano de São José do Rio Preto, Dom Tomé. Bom, antes fiz a minha consideração sobre a questão do aumento do funcionalismo, que vai chegar a um rombo que se coloca entre 58 ou 60 bilhões de reais até 2019. O que o senhor achou desse reajuste do funcionalismo com aval do governo Michel Temer? Pois é, no Brasil nós vivemos coisas que a gente não consegue compreender. Se as contas públicas estão comprometidas, se temos um endividamento interno, externo, se o governo federal, estadual, também municipal estão com as contas em situações problemáticas, como é que se pode compreender um aumento para algumas categorias do funcionalismo público, do judiciário, do executivo e também do legislativo? É irracional. Eu entendo que todas as pessoas precisam ter um bom salário que seja o suficiente para ele viver dignamente e também a sua família. Mas também entendo que em momentos de crise como este que nós estamos vivendo no Brasil, não é hora de dar ao funcionalismo público um aumento que o Estado, a Federação, o município não pode sustentar, senão comprometendo aquilo que já está comprometido, que é o pouco recurso disponível. Foi bem lembrado na reportagem anterior que o setor privado ele não está fazendo isso. Ao contrário, às vezes está até demitindo porque não consegue manter os funcionários existentes. Então não é compreensível, não é muito racional essa atitude de aprovação de um possível aumento para o funcionalismo público, pelo menos para algumas categorias, no momento de dificuldade que nós estamos vivendo. De onde sai esse dinheiro? Esse dinheiro sai dos impostos. E nessa hora nós gostaríamos de ver os impostos sendo usados para a saúde, sendo usados para a educação, para a habitação, para a infraestrutura, mas não para um aumento para o funcionalismo público. Nós queremos que todos os funcionários públicos sejam bem pagos e recebam o suficiente para uma vida digna. Mas, neste momento, um aumento não faz bem ao Brasil, não faz bem aos brasileiros. Pois é, né? A gente fica sem entender. E outra coisa, viu, não Tomé, vou até saiu hoje na Folha de São Paulo, a coisa já não estava muito boa, né, com esse aumento. Eu até citei o caso da Prefeitura de Rio Preto como um bom exemplo, que está sendo feita uma pressão por parte dos servidores municipais para que se aumente de acordo com a inflação de 10%, mas não tem condições. Hoje o orçamento tem um rombo orçamentário, foi apresentado no quadrimestre, de 20%. Ou seja, como você vai aumentar em 10% o salário dos funcionários, sendo que você está arrecadando 20% a menos daquilo que esperaria? Então, a Prefeitura tem sido bastante consciente e responsável, a Prefeitura de Rio Preto, a saber dosar isso. E outra coisa, saiu hoje na Folha de São Paulo, só para falando que dentro desse projeto que prevê o rombo de 60 bilhões, foram aprovados 14.419 cargos federais, quase 4 vezes o que o presidente em exercício, Michel Temer, disse que iria cortar. Então até alguns deputados não perceberam aquele negócio de votar sem ler. Então também nesse projeto dos 60 bilhões tem a criação de mais 14.419 cargos federais, sendo que ele tinha dito que iria cortar 4.000 cargos federais. A gente fica sem saber o que está acontecendo, viu, Dom Tomé? É verdade, as notícias elas são tão confusas e são tantas ao mesmo tempo que muitas vezes fica até difícil da gente conseguir digerir e organizar mentalmente. Eu não vi essa informação que o senhor coloca dos novos cargos, mas a gente queria acreditar naquilo que ele havia dito, que ele iria também dispensar uma série de pessoas do governo federal que estavam em cargos comissionados, cargos de confiança, justamente porque a folha de pagamento do Brasil, do governo federal, está inchada com gente que foi colocada ali por causa do partido. Se o que o senhor está dizendo é de fato, é lamentável saber que estava embutido aí o aumento de novos cargos para o governo federal. Acho que não é o momento. Acho que
O momento de agora é o momento que todo mundo, o município, o Estado, a federação, tem que dar o exemplo de sobriedade. Senão se a gente não fechar os ralos, a gente não consegue o dinheiro que precisa para sair da crise que nós estamos vivendo, não só no setor privado, mas também no setor público. Ontem eu ainda conversava no âmbito da igreja que houve também um aumento de um dissídio para funcionários que trabalham também nessa área da igreja e tal, e eu conversava com os contadores que nos ajudam, mas como pagar isso se nós temos diminuição de receita? A receita ela nem está estabilizada, ela está retraindo. Então você tem retração de receita e aumento de custo operacional. Então tentando encontrar saídas e onde cortar para poder atender as exigências. Quer dizer, é o momento em que o país todo precisa cair em si e perceber que cada um tem que fazer um pouco de sacrifício. Senão a onda de desemprego vai ser ainda maior do que aquela que já está ocorrendo. Tá certo então, doutor Mel. Obrigado pelas informações, um forte abraço e um ótimo fim de semana. Um abraço e nos encontramos na segunda-feira neste mesmo horário.